Jesus de Nazaré. Do batismo no Jordão à transfiguração. Quinta parte. Joseph Ratzinger, Bento XVI. Tradução: José Jacinto Ferreira de Farias, SCJ. Capítulo 4. O Sermão da Montanha. A história da tentação de Jesus segue-se, em São Mateus, uma breve informação sobre a primeira ação de Jesus, na qual expressamente é representada a Galiléia, como a Galiléia dos gentios, a região anunciada pelo profeta Isaías 8:23, 9:1, para o surgir da grande luz, Mateus 4:15. São Mateus responde assim à admiração que o Redentor não venha de Jerusalém nem da Judéia, mas sim de uma faixa de terra que era vista como meio pagã, justamente isto que aos olhos de muitos fala contra a missão messiânica de Jesus. A sua origem de Nazaré, da Galiléia, é, na realidade, a prova da sua missão divina. Desde o princípio, São Mateus reivindica em favor de Jesus o Antigo Testamento até os menores pormenores. O que São Lucas afirma acerca do caminho de Jesus com os discípulos de Emaús, sem no entanto entrar em pormenores, que nomeadamente todas as Escrituras se referem a ele, Lucas 24:25, é o mesmo que São Mateus procura demonstrar para cada pormenor do caminho de Jesus. Teremos de voltar a 3 elementos do primeiro resumo acerca da ação de Jesus, Mateus 4:12-25. Aí está em primeiro lugar a informação radical sobre o conteúdo da pregação de Jesus, que deve resumir o conjunto da sua mensagem: convertei-vos, o reino, a realeza, dos céus está próximo, Mateus 4:17. Como segundo elemento encontra-se a vocação dos 12 apóstolos, com a qual Jesus, num gesto simbólico e ao mesmo tempo numa ação muito concreta, anuncia a renovação do povo das 12 tribos, a nova reunião de Israel, e a põe em prática. Finalmente, torna-se aqui igualmente claro que Jesus não é apenas o Mestre, mas também o Redentor de todo homem. O Jesus como Mestre é também o Jesus que cura. Assim, em poucas linhas, mais precisamente 13 versículos, 4:12-25, São Mateus apresenta aos seus ouvintes um primeiro quadro da figura e da obra de Jesus. Segue-se então em 3 capítulos o Sermão da Montanha. O que é isso? Com esta grande composição do discurso, São Mateus apresenta-nos Jesus como o novo Moisés, e justamente no sentido mais profundo, em que aparece em ligação com a promessa messiânica do livro do Deuteronômio. O versículo introdutório, Mateus 5:1, é muito mais do que um quadro meramente casual. Quando Jesus viu as multidões, subiu a um monte. Depois que se tinha sentado, aproximaram-se dele os discípulos. Ele abriu a sua boca e começou a ensinar. Jesus senta-se, expressão da autoridade do Mestre. Ele toma lugar na cátedra da montanha. Mais tarde, ele falará dos rabinos, que se sentam na cátedra, na cadeira de onde se ensina, de Moisés, e por isso tem autoridade. E portanto a sua doutrina deve ser escutada e acolhida, mesmo se a sua vida contradiz, Mateus 23:2, e mesmo se eles em si não são autoridade, mas precisamente receberam de outro autoridade. Jesus senta-se na cátedra como Mestre de Israel e como Mestre do homem em absoluto. De fato, veremos isso na interpretação do texto, com a palavra discípulos. São Mateus não limita o círculo daqueles aos quais este discurso é dirigido, mas alarga-o. Quem quer que seja que escute e que acolhe a palavra pode tornar-se um discípulo. No futuro trata-se da escuta e do seguimento, não mais da ascendência. O discipulado é possível a quem quer que seja, vocação existe para todos. É assim que a partir da escuta se forma um Israel, um novo Israel, que não exclui nem acaba com o antigo, mas que o ultrapassa na dimensão de um envolvimento universal. Jesus senta-se na cátedra de Moisés, mas não como os mestres que para tal se formaram na escola. Ele se senta lá como aquele que é maior do que Moisés, que estende a aliança a todos os povos. Assim se torna claro também o significado da montanha. O evangelista não nos diz de que colina da Galiléia se trata. Isso porque o lugar da pregação de Jesus é simplesmente o monte, o novo Sinai. O monte é o lugar da oração de Jesus, do seu face a face com o Pai, por isso mesmo é também o lugar do seu ensinamento, o qual brota deste mais íntimo colóquio com o Pai. O monte é assim por si mesmo também identificado com o novo, o definitivo Sinai. No entanto, este monte é muito diferente daquele enorme rochedo maciço no deserto. Segundo a tradição,
O Monte das Bem-aventuranças é uma elevação situada ao norte do Lago de Genizaré. Quem já esteve lá alguma vez, quem desfrutou a larga vista sobre as águas do lago, quem sentiu com a alma o céu e o solo, as árvores e os prados, as flores e o cântico dos pássaros, não pode esquecer a admirável atmosfera de paz, de beleza da criação, que se encontra ali numa terra infelizmente tão carente de paz. Mas seja qual for a elevação que tenha sido o Monte das Bem-aventuranças, algo desta paz e desta beleza a marcou. A versão da experiência do Sinai, que fora dada a Elias, 1 Reis 19, 1-13, a passagem de Deus sendo percebida não na tempestade nem no fogo nem no tremor de terra, mas na brisa suave e leve, tornou-se aqui completa. O poder de Deus revela-se agora na sua suavidade, a sua grandeza revela-se na sua simplicidade e na sua proximidade. Todavia, tal experiência não é menos profunda. O que antes se expressara na tempestade, no fogo e no tremor de terra toma agora a forma da cruz, do Deus sofredor que nos chama para este misterioso fogo, o fogo do amor crucificado. Bem-aventurados sereis vós quando vos insultarem e perseguirem. Mateus 5:11. Perante a violência da revelação do Sinai, o povo estava de tal modo aterrorizado que disse a Moisés: Fala tu conosco, nós prestaremos atenção. Mas Deus não deve falar conosco, se não morremos. Êxodo 20:19. Agora, ao contrário, Deus fala de um modo muito próximo, como de homem para homem. Agora ele desce até o fundo dos seus sofrimentos. Mesmo assim isso levará, e leva sempre de novo, os ouvintes que todavia julgam ser discípulos a dizer: é duro este discurso, quem é que o pode escutar? João 6,60. Mesmo os novos bens do Senhor não são água com açúcar. O escândalo da cruz é para muitos ainda mais insuportável do que outrora os trovões do Sinai para os israelitas. Sim, eles tinham razão quando disseram: Deus não deve falar conosco, se não morremos. Êxodo 20:19. Sem um morrer, sem a destruição do que há de mais individual, não há comunhão com Deus nem redenção. A meditação sobre o batismo já o mostrou. O batismo não se deixa reduzir a um simples ritual. Já antecipamos, de certo modo, o que só se tornará totalmente compreensível com a meditação do texto. Deveria ter se tornado claro que o Sermão da Montanha é a nova Torá que Jesus traz. Moisés pode trazer a sua Torá apenas com o penetrar na treva divina da montanha. Também com a Torá de Jesus são pressupostos o penetrar de Jesus na comunhão com o Pai, a ascensão interior de toda a sua vida, que continua na descida à comunhão de vida e de sofrimento com os homens. O evangelista São Lucas transmite-nos uma versão mais curta do Sermão da Montanha e com outros destaques. Para ele, que escreve para cristãos vindos do paganismo, não se trata de apresentar Jesus como novo Moisés nem da sua palavra como Torá definitiva. Por isso é que já o ambiente exterior é disposto de outro modo. Em São Lucas, o Sermão da Montanha é precedido imediatamente pela vocação dos 12 apóstolos, que São Lucas apresenta como fruto de uma noite de vigília de oração e que transfere para o monte como lugar da oração de Jesus. Depois deste acontecimento fundamental para o caminho de Jesus, o Senhor desce do monte justamente com os 12 escolhidos e apresentados com o próprio nome e permanece de pé no lugar plano. Para São Lucas, estar de pé é a expressão da grandeza e do poder de Jesus, o lugar plano é a expressão da extensão para a qual Jesus fala, que o evangelista sublinha quando nos diz que, além dos 12, com os quais descera do monte, tinha vindo uma grande quantidade dos seus discípulos bem como uma multidão do povo da Judéia, de Jerusalém e da região costeira de Tiro e de Sidom, para o escutar e para ser curada por ele. Lucas 6:17. Para o sentido universal do Sermão da Montanha, que se torna visível neste cenário, é de novo importante que São Lucas, tal como São Mateus, diga, erguendo os olhos para os seus discípulos, disse. Lucas 6:20. Isto quer dizer duas coisas. O Sermão da Montanha dirige-se a toda a vastidão do mundo, presente e futuro, mas ele exige discipulado e só pode ser verdadeiramente entendido e vivido seguindo-se Jesus, caminhando-se com ele. Nas reflexões que se seguem não se pode naturalmente tratar de uma explicação do Sermão da Montanha versículo por versículo. Selecionei então 3 pontos em que a mensagem de Jesus e a sua forma, segundo me parece, podem aparecer perante nós de um modo especialmente claro. Trata-se, em primeiro lugar, das bem-aventuranças. Em segundo lugar,
gostaria de refletir sobre a nova versão da Torá que Jesus nos oferece. Aqui Jesus está em diálogo com Moisés, em diálogo com as tradições de Israel. O grande estudioso judeu Jacob Neusner, num livro importante, introduziu-se por assim dizer entre os ouvintes do Sermão da Montanha e em seguida tentou um diálogo com Jesus, sob o título Um Rabino Fala com Jesus. Esta disputa respeitosa e sincera de um judeu crente com Jesus, o filho de Abraão, mais do que outras explicações que eu conheço, abriu meus olhos para a grandeza da palavra de Jesus e para a decisão perante a qual o Evangelho nos coloca. Assim, gostaria de, num parágrafo, entrar como cristão no diálogo do Rabino com Jesus, para a partir daí compreender melhor o que é autenticamente judeu e o mistério de Jesus. Por último, uma parte muito importante do Sermão da Montanha, como poderia ser de outro modo, é consagrada à oração. Esta parte culmina no Pai Nosso, com o qual Jesus quer ensinar os discípulos de todos os tempos a rezar, colocá-los diante do rosto de Deus e assim os conduzir pelo caminho da vida. As bem-aventuranças. As bem-aventuranças não raramente são apresentadas como alternativa do Novo Testamento a respeito do Decálogo, por assim dizer, a mais elevada ética dos cristãos perante os mandamentos do Antigo Testamento. Com tal concepção distorce-se totalmente o sentido destas palavras de Jesus. Jesus sempre pressupôs como evidente a validade do Decálogo, ver, por exemplo, Marcos 10 e 19, Lucas 16 e 17. No Sermão da Montanha são assumidos e aprofundados os mandamentos da segunda tábua, mas não abolidos. Mateus 5 e 21 a 48. Isso contradiria, ainda que diametralmente, a proposição fundamental que este diálogo sobre o Decálogo pressupõe. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim revogá-la, mas completá-la. Porque, em verdade vos digo, até que passem o céu e a terra, não passará um só jota ou um só ápice da lei, sem que tudo se cumpra. Mateus 5 e 17. Depois do diálogo entre o Rabino e Jesus, havemos de voltar a esta frase, que só aparentemente está em contradição com a mensagem de São Paulo. Para já é suficiente ver que Jesus não pensa em anular o Decálogo, pelo contrário, ele o reforça. Mas, então, o que são as bem-aventuranças? Elas se inserem, antes de mais, numa longa tradição da mensagem do Antigo Testamento, tal como a encontramos, por exemplo, no Salmo 1 e no texto paralelo de Jeremias, Jeremias 17:7. Bem-aventurado o homem que confia no Senhor. São palavras que traduzem uma promessa, mas que servem ao mesmo tempo para o discernimento dos espíritos e assim se tornam instruções que indicam o caminho da sabedoria. A disposição que São Lucas dá ao Sermão da Montanha elucida a direção especial das bem-aventuranças, erguendo os olhos para os seus discípulos. Cada um dos elementos das bem-aventuranças resulta do olhar para os discípulos. Descrevem o estado dos discípulos de Jesus. São pobres, famintos, que choram, odiados e perseguidos. Lucas 6 e 20. Trata-se não só de qualificações práticas, mas também teológicas dos discípulos, daqueles que passaram a seguir Jesus e se tornaram a sua família. Mas a situação empírica de ameaça, na qual Jesus vê os seus, torna-se promessa quando o olhar sobre eles for iluminado a partir do Pai. Na perspectiva da comunidade dos discípulos de Jesus, as bem-aventuranças são um paradoxo. Os critérios mundanos são subvertidos, desde que as coisas sejam vistas na perspectiva correta, nomeadamente a partir do valor de Deus, que é diferente dos valores do mundo. Justamente os que são considerados pelo mundo como pobres e como perdidos são verdadeiramente os que são felizes, os que são abençoados e podem, em todos os seus sofrimentos, alegrar-se e rejubilar-se. As bem-aventuranças são promessas nas quais resplandece a nova imagem do mundo e do homem, que Jesus inaugura, a inversão dos valores. São promessas escatológicas, mas não devem ser entendidas como se a felicidade anunciada fosse adiada para um futuro distante e sem fim ou exclusivamente para o além. Quando um homem começa a ver e a viver a partir de Deus, quando ele se encontra na comunidade caminhando com Jesus, então ele vive com base em novos critérios, e já se torna presente algo do escatondo que ainda há de vir. De Jesus vem a felicidade para o meio da aflição. Os paradoxos que Jesus apresenta nas bem-aventuranças exprimem a verdadeira situação dos crentes no mundo, descrita por São Paulo repetidamente com base na sua experiência de vida e de sofrimento como apóstolo. Considerados como impostores,
ainda que sinceros, como desconhecidos, ainda que bem conhecidos, como agonizantes, embora estejamos com vida, como condenados, ainda que livres da morte, considerados tristes, mas sempre alegres, pobres, ainda que tenhamos enriquecido a muitos, como nada tendo, mas tudo possuindo. 2 Coríntios 6:8-10. Em tudo somos atribulados, mas não esmagados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. 2 Coríntios 4:8-10. O que nas bem-aventuranças do Evangelho de São Lucas é conselho e promessa, é em São Paulo a experiência vivida do apóstolo. Ele se sente colocado no último lugar, como um condenado à morte e tornado espetáculo para o mundo, sem casa, insultado, difamado. 1 Coríntios 4:9-13. E no entanto, ele envolve tal experiência numa alegria infinita, justamente como extraditado, que se despojou de tudo para levar Cristo aos homens. Ele experimenta a relação interior entre a cruz e a ressurreição. Somos entregues à morte também para que se revele a vida de Jesus no nosso corpo mortal. 2 Coríntios 4:11. Cristo continua a sofrer nos seus mensageiros. A cruz continua a ser sempre o seu lugar. Mas mesmo a ele é irrevogavelmente o ressuscitado. E se também o mensageiro de Jesus neste mundo ainda se encontra na história de sofrimento de Jesus, então também aí é sensível um brilho da ressurreição e gera uma alegria que é maior que a felicidade que antes podia ter experimentado nos caminhos do mundo. Só agora que ele sabe o que realmente é felicidade, o que é verdadeira alegria, e reconhece assim como era pobre o que deve ser considerado pelos critérios comuns como satisfação e como fortuna. Nos paradoxos da experiência de vida de São Paulo, que correspondem aos paradoxos das bem-aventuranças, mostra-se o mesmo que de um outro modo São João tinha expressado, quando caracterizar a cruz do Senhor como elevação, como entronização na grandeza de Deus. São João junta numa palavra a cruz e a ressurreição, a cruz e a elevação, porque para ele na realidade uma é inseparável da outra. A cruz é o ato do êxodo, o ato do amor, que é tomado a sério até o extremo e que vai até o fim. João 13:1, e por isso é o lugar da glória, o lugar do toque autêntico e da união com Deus, que é o amor. 1 João 4:7-16. Assim, nesta visão de São João concentra-se e torna compreensível o significado dos paradoxos do Sermão da Montanha. O olhar sobre São Paulo e sobre São João clarificou duas coisas. As bem-aventuranças exprimem o que significa o discipulado. Elas se tornam tanto mais concretas e reais quanto mais completa for a entrega do discípulo ao serviço, como podemos ver exemplarmente em São Paulo. O que elas significam não se pode exprimir simplesmente de um modo teórico. Isso é dito na vida e no sofrimento e na alegria misteriosa do discípulo, que se entregou totalmente a seguir o Senhor. Assim, torna-se claro um segundo ponto, o caráter cristológico das bem-aventuranças. O discípulo está ligado ao mistério de Cristo. A sua vida mergulhou na comunhão com Cristo. Já não sou eu que vivo, é Cristo quem vive em mim. Gálatas 2:20. As bem-aventuranças são transposição da cruz e da ressurreição para a existência do discípulo. Mas elas valem para o discípulo, porque primeiro se realizaram como modelo original em Cristo mesmo. Isso se torna ainda mais claro se agora nos voltarmos para a versão das bem-aventuranças segundo São Mateus, Mateus 5:3-12. Quem lê com atenção o texto de São Mateus vê que as bem-aventuranças são, no fundo, uma anterior biografia escondida de Jesus, um retrato da sua figura. Ele, que não tem onde reclinar a sua cabeça, Mateus 8:20, é o verdadeiro pobre. Ele, que disse pode dizer, vinde a mim, porque eu sou manso e humilde de coração, Mateus 11:29, é o verdadeiro manso. Ele é quem é puro de coração, e por isso, vê permanentemente Deus. Ele é o construtor da paz, aquele que sofre por causa de Deus. Nas bem-aventuranças aparece o mistério de Cristo, e elas nos chamam para a comunhão com Cristo. Mas precisamente por causa do seu caráter cristológico escondido, as bem-aventuranças são também instruções para a Igreja, que nelas deve reconhecer o seu modelo, instruções para o seguimento, que toca cada um individualmente, ainda que, segundo a pluralidade das vocações, de diferentes modos. Consideremos agora mais de perto cada um dos membros da série das bem-aventuranças.
Encontramos logo em primeiro lugar a palavra extremamente enigmática acerca dos pobres em espírito. Esta palavra aparece nos documentos de Qumran, nos quais está a autocaracterização daquela comunidade. Os seus membros também se autodenominam os pobres da graça, os pobres da tua redenção ou simplesmente os pobres. Gnilka I, página 121. A comunidade de Qumran exprime com esta autocaracterização a sua consciência de ser o verdadeiro Israel. Ela se agarra assim na realidade a tradições que estão profundamente enraizadas na fé de Israel. No tempo da dominação da Judéia pela Babilônia, 90% dos judeus deviam ser contados entre os pobres, por causa da política dos impostos seguida pelos persas. Depois do exílio ocorreu de novo uma dramática situação de pobreza. A antiga visão segundo a qual tudo corre bem para o justo, sendo a pobreza então consequência de uma má vida, a relação de causalidade entre ação e condição, deixou de se manter. Agora Israel se reconhece precisamente na sua pobreza como próximo de Deus. Reconhece que justamente os pobres na sua humildade estão próximos do coração de Deus em oposição à soberba dos ricos, que apenas confiam em si mesmos. Em muitos salmos exprime-se a piedade dos pobres, que assim cresceu, e eles se reconhecem como verdadeiro Israel. Na piedade destes salmos, na profunda orientação para a bondade de Deus, na humana bondade e humildade, que assim se modela, na procura esperançosa do amor redentor de Deus desenvolveu-se aquela abertura dos corações que abriu a porta para Cristo. Maria e José, Simeão e Ana, Zacarias e Isabel, os pastores de Belém, os 12 chamados pelo Senhor para o mais íntimo discipulado, todos pertencem a estes círculos que se distinguem dos fariseus e dos saduceus, mas também, apesar de muita proximidade espiritual, de Qumran. São estes nos quais começa o Novo Testamento, que se sabe totalmente em união com a mais pura e mais madura fé de Israel. Aqui, em Sudina, amadureceu também aquela atitude perante Deus que São Paulo desenvolveu na sua teologia da justificação. São homens que não brilham com as suas capacidades. Não se apresentam diante de Deus como uma espécie de parceiros de negócios em pé de igualdade, que elevam seus atos à pretensão de uma recompensa correspondente. São homens que se sabem também interiormente pobres, homens que amam, que simplesmente querem deixar-se oferecer por Deus e precisamente assim viver em interior concordância com ser e a palavra de Deus, a palavra de Santa Teresa de Lisieux. Ela estaria perante Deus de mãos vazias e mantê-las-se abertas para Ele. Descreve o espírito destes pobres de Deus. Eles vêm com mãos vazias, não com mãos que agarram e seguram, mas com mãos que se abrem e se oferecem e assim estão prontas para os dons que Deus oferece. Por tudo isso, também não se dá nenhuma oposição entre São Mateus, que fala dos pobres segundo o Espírito, e São Lucas, segundo o qual o Senhor se dirige simplesmente aos pobres. Foi dito que São Mateus teria espiritualizado o conceito de pobreza, que segundo São Lucas seria originariamente entendido de um modo material e real, e assim tê-lo-ia despojado da sua radicalidade. Quem lê o Evangelho de São Lucas sabe perfeitamente que precisamente este evangelista nos apresenta os pobres em espírito, que eram por assim dizer os grupos sociológicos nos quais o caminho terreno de Jesus e da sua mensagem podia tomar o seu início. E é inversamente claro que São Mateus permanece totalmente na tradição da piedade dos Salmos, e assim, na visão do verdadeiro Israel, que nela encontrou expressão. A pobreza que aqui se trata não é um fenômeno simplesmente material. A simples pobreza material não redime, ainda que certamente os preteridos deste mundo possam contar, de um modo muito especial, com a bondade de Deus. Mas o coração daqueles que nada possuem pode estar endurecido, envenenado, ser mau, interiormente cheio de cobiça pela posse das coisas, esquecendo-se de Deus e cobiçando as propriedades externas. Por outro lado, a pobreza que lá se fala também não é uma simples atitude espiritual. É evidente que a atitude radical que nos foi e nos é apresentada por tantos verdadeiros cristãos, desde o pai do monaquismo santo Antão até São Francisco de Assis e até os exemplarmente pobres do nosso século, não é obrigatória para todos. Mas a Igreja precisa sempre, para estar em comunhão com os pobres de Jesus, dos grandes renunciadores, ela precisa das comunidades que os seguem, que vivem na pobreza e na simplicidade e que assim nos mostram a verdade das bem-aventuranças, para sacudir a todos para que estejam despertos, para compreenderem a propriedade apenas como serviço,
para contraporem a cultura do ter uma cultura da liberdade interior e assim criarem os pressupostos para a justiça social. O Sermão da Montanha como tal não é nenhum programa social, isto é verdade. No entanto, somente onde estiver viva no pensar e no agir a grande orientação que ele nos dá, somente aí onde a força da renúncia e da responsabilidade para com o próximo e para com tudo que vier da fé, somente aí pode crescer a justiça social. E a Igreja como um todo deve manter-se consciente de que deve permanecer reconhecível como a comunidade dos pobres de Deus. Como o Antigo Testamento se abriu a partir dos pobres de Deus para a renovação da nova aliança, assim também toda a renovação da Igreja deve partir daqueles nos quais vive a mesma decisiva humildade e a mesma bondade disponível para o serviço. Com tudo isto consideramos até agora apenas a primeira metade da primeira bem-aventurança, felizes os pobres em espírito. Em São Mateus e em São Lucas, a promessa correspondente diz assim, deles, vosso, é o reino de Deus, o reino dos céus, Mateus 5:3, Lucas 6:20. Reino de Deus é a categoria fundamental da mensagem de Jesus, ela aparece aqui nas bem-aventuranças. Para a correta compreensão deste conceito muito debatido, é importante esta relação. Teremos de nos recordar disto quando nos aproximarmos mais do significado da expressão reino de Deus. Mas talvez seja bom, antes de prosseguirmos na meditação sobre o texto, voltarmos os olhos para a figura da história da fé na qual esta bem-aventurança foi mais intensamente traduzida na existência humana, São Francisco de Assis. Os santos são os verdadeiros intérpretes da Sagrada Escritura. O que uma palavra significa torna-se principalmente compreensível naqueles homens que foram totalmente tomados por ela e a viveram. A interpretação da Escritura não pode ser uma simples questão acadêmica e não pode ser convertida apenas para o domínio histórico. A Escritura carrega em si, do começo ao fim, um potencial de futuro que apenas se abre no viver e no sofrer até o fim as suas palavras. São Francisco de Assis agarrou na promessa desta palavra em toda a sua extrema radicalidade, até o ponto de se despojar das suas vestes e se deixar revestir pelo bispo como representante da bondade paterna de Deus, que veste os lírios do campo com mais beleza do que a de Salomão. Mateus 6:28. Esta extrema humildade foi para ele antes de mais nada liberdade de serviço, liberdade para a missão, em última análise, confiança em Deus, que cuida não apenas das flores do campo, mas também dos seus filhos e dos homens, corretivo para a Igreja, a qual, com o sistema feudal, tinha perdido a liberdade e a dinâmica da itinerância missionária, íntima abertura para Cristo, com o qual na ferida dos estigmas de tal modo se configura que já não é ele quem realmente vive, mas, como renascido, existe totalmente a partir de Cristo e em Cristo. Ele não queria fundar nenhuma ordem, mas apenas congregar de novo o povo de Deus para escutar a palavra, que não se furta com comentários eruditos à seriedade do chamado. No entanto, com a criação da terceira ordem, aceita a distinção entre a missão radical e a necessária vida no mundo. Terceira ordem significa precisamente aceitar com humildade a missão da vocação secular e as suas exigências, no próprio lugar em que cada qual se encontra, e aí viver em comunhão com Cristo, no qual ele nos precede. Ter como se não tivesse. 1 Coríntios 7:29. Aprender esta atenção interior como talvez a mais difícil das exigências e poder realmente revivê-las sempre de novo entre os homens, levando com eles o peso do radical seguimento. Este é o sentido da terceira ordem, e assim se torna conhecido o que a bem-aventurança pode significar para todos. Sobretudo em São Francisco torna-se também claro o que quer dizer reino de Deus. São Francisco permaneceu totalmente na Igreja, e ao mesmo tempo em tais figuras a Igreja cresce no seu objetivo final e todavia já presente, o reino de Deus está próximo. Saltemos por um instante a segunda bem-aventurança do Evangelho de São Mateus e avancemos para a terceira, que está intimamente ligada com a primeira. Felizes os simples, mansos, porque terão a terra como herança. Mateus 5:5. A tradução alemã, em Übersetzung, da Sagrada Escritura traduziu aqui a palavra grega que está subjacente, praus, manso, humilde, pessoa submissa à vontade de Deus, que não empregam nenhuma violência. É um estreitamento da palavra grega, que leva em si uma rica carga na tradição. A bem-aventurança é praticamente uma citação de um salmo, os mansos, simples, herdarão a terra, Salmos 37:11. A expressão os mansos, simples,
É na Bíblia grega a tradução da palavra hebraica Anaum, com que os pobres de Deus são caracterizados, dos quais falamos a respeito da primeira bem-aventurança. Assim, a primeira e a terceira bem-aventuranças transitam consideravelmente uma para a outra. A terceira elucida ainda um aspecto essencial do que se entende com a pobreza vivida a partir de Deus e para Deus. Mas o espectro alarga-se ainda quando consideramos outros textos, nos quais a mesma expressão ocorre. Em Números, disse, Moisés era um homem muito humilde, mais do que nenhum homem sobre a face da terra. Números 12:3. Quem não haveria que de pensar na palavra de Jesus, tomai o meu jugo sobre vós e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Mateus 11:29. Cristo é o novo, o verdadeiro Moisés. Este é o pensamento contínuo do Sermão da Montanha. Nele torna-se presente aquela pura bondade que é própria de quem é maior, do soberano. Mais profundamente seremos ainda conduzidos se considerarmos outros elementos de ligação entre o Antigo e o Novo Testamento, em cujo centro se encontra outra vez a palavra praus, manso, humilde. No profeta Zacarias encontra-se a seguinte promessa de salvação: exulta de alegria, filha de Sião. Enche-te de júbilo, filha de Jerusalém. Eis que o teu rei vem ter contigo, justo e salvador, humilde, montado num jumento, no potrinho de uma jumenta. Ele exterminará os carros de guerra. O arco de guerra será quebrado. E ele proclamará a paz entre as nações, o seu império estender-se-á de um mar a outro mar. Zacarias 9:9. Aqui é anunciado um rei pobre, um rei que não domina por meio do poder político e militar. O seu ser íntimo é a humildade, a mansidão perante Deus e perante os homens. Este seu ser, pelo qual ele está em contraste com os grandes reis do mundo, torna-se visível no fato de ele vir montado num jumento, a cavalgadura dos pobres, que é o oposto dos carros de guerra, que ele põe em desuso. Ele é o Rei da Paz, e o é a partir do poder de Deus, não a partir do seu próprio poder. Mas a isso se acrescenta mais um elemento: o seu império é universal, envolve a terra. De um mar a outro mar, a imagem do globo terrestre envolvido por água em toda a sua volta está aqui subjacente e deixa antever a extensão mundial do seu domínio. Assim, pode com razão dizer Carl Eliger que, para nós, se torna visível de um modo notavelmente claro a figura daquele que agora realmente trouxe a paz para todo o mundo, que está acima de toda razão, na medida em que ele em obediência filial renunciou a todo uso de violência e sofre até ser pelo Pai liberto do sofrimento, e que edifica o seu reino simplesmente através da palavra da paz. Só então compreendemos toda a amplitude do relato do Domingo de Ramos, compreendemos o que significa, quando São Lucas, Lucas 19:30, e de um modo semelhante São João, nos conta que Jesus manda que os discípulos lhe arranjem uma jumenta em vez do seu potro. Isso aconteceu para que assim se cumprisse o que fora dito pelos profetas. Dizei a filha de Sião, eis que o teu rei vem ter contigo. Ele é manso e vem montado sobre uma jumenta. Mateus 21:4, João 12:15. Infelizmente, a tradução alemã tornou irreconhecível esta relação, na medida em que para praus utiliza para cada caso outras palavras. No vasto arco destes textos, de Números, capítulo 12, passando por Zacarias, capítulo 9, até as bem-aventuranças e o relato do Domingo de Ramos, torna-se reconhecível a visão de Jesus como Rei da Paz, que derruba as barreiras que separam os povos e cria um espaço de paz de um mar a outro mar. Por meio da sua obediência, chama-nos para esta paz, implanta em nós. A palavra manso, humilde pertence, por um lado, ao vocabulário do povo de Deus, ao Israel que em Cristo envolve todo o mundo, mas é ao mesmo tempo uma palavra real, que nos revela a essência do novo reino de Cristo. Neste sentido podemos dizer que é uma palavra tanto cristológica como eclesiológica. Em todo caso, chama-os para o seguimento daquele cuja entrada em Jerusalém montado sobre uma jumenta permite tornar visível toda a essência do seu império. Com esta terceira bem-aventurança está ligada, no Evangelho de São Mateus, a promessa da terra: bem-aventurados os mansos porque possuirão a terra. O que isto quer dizer? A esperança da terra pertence ao núcleo mais íntimo da promessa a Abraão. Durante a peregrinação de Israel pelo deserto, a terra prometida está sempre no horizonte como o fim da peregrinação. No exílio, Israel espera pelo regresso à sua terra.
Mas não devemos perder de vista que a promessa da terra vai claramente mais além do que um simples pensamento de posse sobre um pedaço de terra ou de um território nacional, como é próprio de cada povo. Na luta pela libertação de Israel para a saída do Egito está em primeiro lugar o direito à liberdade de adoração, do autêntico serviço divino, e a promessa da terra tem, no decorrer da história, sempre mais claramente o sentido de que a terra será dada de modo que aí esteja um lugar da obediência, para que haja aí um lugar aberto para Deus e assim a terra seja liberta do horror da idolatria. No conceito da liberdade da terra está o conceito de obediência a Deus e portanto um conteúdo essencial da correta configuração da terra. Assim, a partir daí, podia-se também compreender o exílio, a perda da terra. Ela tinha se tornado um lugar da idolatria, da desobediência, e deste modo a posse da terra tinha caído em sinal de contradição. Daqui também pôde originar-se uma nova e positiva compreensão da diáspora. Israel foi disperso por todo o mundo, para em toda a parte criar um lugar para Deus e assim realizar o sentido da criação, que é anunciado pelo primeiro relato da criação, Gênesis 1-4. O sábado é o fim da criação, ele lhe confere um para onde, uma finalidade. A criação está aí porque Deus quis criar um espaço para a resposta ao seu amor, um espaço da obediência e da liberdade. Deste modo, progressivamente, degrau a degrau na aceitação e no sofrimento da história de Israel com Deus, operou-se um alargamento e um aprofundamento da ideia da terra, que apontava sempre menos para uma posse nacional e sempre mais para a universalidade da pretensão divina a respeito de toda a terra. Continua.